pessoal, boa noite então. Eu quero agradecer a participação de todos aqui no seminário 7 Heranças de Deus em Campo Grande. A participação do nosso pregador, pastor Ronaldo Souza de Curitiba, Ministério Senhor. Vamos orar então, pessoal? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te invocamos, Espírito de Deus. Onde o teu Espírito está, meu Pai, tem liberdade. Senhor, até a tristeza salta de alegria quando ela chega diante de Deus. Senhor, nós te invocamos nessa noite. Tu és a fonte da vida, meu Pai. Tu és o nosso rio, meu Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo, entra aqui como um rio poderoso, entrando em nossos corações, transbordando nossa alma, que nós possamos escutar a Tua voz, que as palavras e todas as ministrações que foram feitas nesse local sejam como sementes que sejam plantadas no nosso coração e que elas deem frutos de 100, de 20, de 200, de 1000, Senhor. Tu és o Deus da multiplicação. Multiplica em nosso coração o entendimento, a compreensão. E agora todo mal contra esse lugar, meu Pai, todo feitiço, toda palavra de maldição, todo demônio que quer entrar nesse lugar está proibido em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor coloque a mesma cerca que o Senhor colocou na vida de Jó. Cego, o diabo não podia reagir por causa dessa cerca, por causa da tua proteção. Senhor Jesus, tu és a nossa proteção. Seja bem-vindo nesse local. Nós te invocamos o teu santo nome aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Início a nossa conversa. Parte 2, Seminário 7 Heranças de Deus. E falei ali a respeito dos padrões de Deus. E falei um pouco sobre a herança da concepção, que é o conceito da divindade. Falar aqui. É melhor. Conceito da virgindade, também da honra, sobre a honra, sobre os papéis da aliança de sangue, os valores da aliança, e o princípio do casamento. Então hoje eu vou falar, não tem como tempo para falar de todas as heranças, então eu quero trabalhar com o conceito do casamento. Vamos lá. Então, na herança do casamento, eu fundamentei, no campo do mapeamento, para você trabalhar os valores do casamento, eu fundamentei 7 pilares, 7 fundamentos. Se quiser anotar aí, é bom você anotar. Quem está com o livro, só caçar no livro, vai tirar a chave. Então, tem muitos ministérios que trabalham com casamento, muita gente que desenvolve. Eu sou parceiro lá do José Gonçalves, que ajuda a igreja na Bragança Paulista, família de Baixo da Graça, né? Tem pessoas que é da minha equipe que congregam lá. A gente vou desenvolver, só que com a vertente de cura, para arrumar casal estragado. Não importa quanto tempo for. Mas quando você fundamenta o casamento nesses pilares, que nós vamos estudar aqui, nessas 2 horas, você vai perceber que tem que arrumar um tanto de coisa. Então, o que é esses valores do casamento? Então, eu fundamentei ele em 7 pilares. Esses 7 pilares são eles. Se quiser anotar isso, pode anotar. Infância, casamento. Vamos lá. O primeiro pilar é o relacionamento equilibrado. Casamento é um relacionamento equilibrado. Você não vai achar casamento perfeito, tá? Até porque a perfeição Jesus não pediu para nós. Deus não exige de nós perfeição. Ele exige de nós obediência. Você não vai achar biblicamente Deus cobrando de nós perfeição. Quando fala estatura de varão perfeita, a palavra perfeita está falando de teleios, maduro. De maduro. Provérbios fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ver a dia perfeito, a plenitude, maduro. Gente madura. Então o casamento ele estabelece esse primeiro pilar, relacionamento equilibrado. O segundo pilar é o conceito de aliança. Eu vou falar um pouco sobre isso também. O terceiro pilar é
o início de um novo ciclo. Todo casamento é o início de um novo ciclo. Tá? Então, dentro do casamento, as fases têm ciclos que se repetem. O casamento também vai desenvolver o princípio da responsabilidade, é o quarto pilar. O quinto pilar é bênçãos e maldições. O quinto pilar. O sexto fundamento são as escalas de autoridade. Isso é herança do casamento. Então vem um relacionamento equilibrado, aliança, início de um novo ciclo, responsabilidade, heranças e escala de autoridade. Tá? Então, aqui eu não vou abordar o papel da esposa e do marido, até porque tem muito material que você pode procurar e você vai encontrar. O papel da esposa, do casamento, do marido e tudo mais. Essa não é a ideia minha aqui. Também você vai ver que hoje o governo estabelece 10 tipos de casamento. Então você pode desenvolver, se você tiver casado, hoje você consegue casar até com bicho. Você consegue hoje casar com bicho, casar com uma árvore. Um governo, alguns governos do nosso tem uma configuração de 11, né? São 11 tipos de casamento que você pode fazer, oficial. Tá? Mas, biblicamente, a Bíblia só fala sobre um ou dois. Então vamos começar aqui pelo relacionamento equilibrado. Tá? Abre a Bíblia então, né, de vocês lá em Gênesis 2,18. Tá? Gênesis 2,18. Então, o primeiro matrimônio registrado na Bíblia está em Gênesis. Eu falei ontem, foi Deus que fez o primeiro casamento. Foi Adão e Eva. A Bíblia começa com valores de casamento e termina com valores de casamento. Por isso que é noivo. Então ela é recheada desses valores de casamento. Então o primeiro matrimônio foi registrado, está na Bíblia, vocês vão ler aí. Não é bom que o homem viva só. Falei para ele uma mulher ajudadora, né? Ajudadora, seja idônea. Tá? Essa palavra auxiliadora ou ajudadora chama-se Ezer Kenegdo, em hebraico, que significa auxiliadora, idônea em tudo. Ezer Kenegdo, palavra gostosa de falar. Tá? Então, Deus fez o primeiro casamento. Tá? Esse casamento foi dentro do Éden. A palavra Éden significa plenitude de Deus em alguém ou em algum lugar. O Éden. Esse Éden está dentro de nós, porque Deus mora dentro de nós. Nós temos esse jardim. Tá? E literalmente foi Deus que fez essa cerimônia. Então, como eu falei ontem um pouco, Deus estabeleceu um discipulado para Adão, ensinou Adão como que funciona. Como disse, Deus disse que tudo que ele fez foi bom. A única coisa que ele disse que não era bom era viver sozinho. Quem vive sozinho é louco, é doido. Tem uma frase que o pessoal fala, né? Vida de pastor é sozinho, vida de pastor é solitário. Não é não, isso é uma mentira. Por mais que você queira se isolar, Deus ainda coloca 2 anjos e um Abraão intercessor para cuidar de você. Então sempre vai ter alguém querendo caminhar com você. É você que fecha essas portas. Então Deus estabeleceu esses pontos. Casamento, um relacionamento equilibrado. Não tem como você caçar na Bíblia e encontrar qualquer situação fora disso. Tá? Deus criou Adão, ensinou tudo que Adão precisava aprender sobre todas as ciências, 15, 16, 17 do capítulo 2 de Gênesis. Deus ensinou ele, tá? Deus deu todas as diretrizes para ele a respeito disso. Deus foi bem claro, tá? Você não vai ver em nenhum momento Deus direcionando Eva. Você não vai ver em nenhum momento Deus chamando Eva para o discipulado. Você não vai ver Deus chamando Eva para uma conversa, ensinando Eva como cozinhar, como fritar bife, como lavar roupa. Você não vai ver.
Você não vai ver em nenhum momento Deus se dirigindo a Eva para falar ou ensiná-la qualquer situação a respeito dos valores eternos. Você não vai encontrar. A única fala que você vai ver Deus direcionando Eva, e nem foi para Eva, né? Foi os valores da queda. Aí falou: você vai ter dores de parto e o seu marido, né, vai te dominar. Só, mais nada. Tudo que Eva sabia, tudo que ela sabia, tudo que ela sabia de Deus, veio de Adão. Deus ensinou o homem tudo o que ele precisava saber e falou para o homem: ensine a mulher. Interessante isso aí. Pode caçar, você vai caçar. Você não vai encontrar nenhum discipulado de Deus com Eva. Você vai encontrar com Adão. Então, o papel de Eva, o relacionamento de Eva com Deus, era o resultado do relacionamento de Adão com Deus. O que Eva era o que Adão era com Deus. Eva olhava para Adão, e ela via quem? Deus. Olha o conceito. Então, jamais vai existir um casamento perfeito, até porque os homens hoje, né, estão separando o que Deus uniu, estão unindo o que Deus separou, estão trazendo de volta o que Deus mandou embora, estão destruindo o que Deus construiu, estão construindo o que Deus já mandou destruir, estão trazendo a vida que Deus já matou, a bagunça que virou os valores do casamento. Então, não tem como você conseguir colocar um equilíbrio bíblico no casamento se o homem não tiver um relacionamento íntimo com Deus e as suas verdades. Então, a igreja, instituição, ela é o resultado do relacionamento do pastor com Deus. O casamento, a esposa, é o Éden do homem. Então, o homem vai ter que cultivar e guardar a mulher debaixo dos valores que Deus ensinou a ele. Tudo que nós vamos querer transferir a responsabilidade para a mulher é pecado, é inversão de princípio, a conta não fecha. Então, quando Deus criou Adão, ele é apresentado à criação, tá? Deus chamou Adão, olha, você vai dominar agora sobre todas as coisas, tá? Deus deu a Adão vitalidade, dinâmica, funcionamento dos órgãos. Deus deu a Adão sonhos, desejos, vontades, dizendo para Adão: tudo que você é, vem de mim, não tem outra fonte. Tá? Qualquer fonte que seja diferente de Deus para manter um casamento é ilusão, não vai dar certo. Tá? Esperar que o casamento se resolva com o tempo, fingir que nada aconteceu. Tá? O homem foi criado para viver em dois mundos, pastores: o mundo visível e invisível. Nós somos o reflexo do mundo invisível. Tá? Venha o teu reino, assim como ele já é no céu, seja estabelecida na terra. Tá? Então, tudo que é fora da presença de Deus é como um galho seco cortado. Tira um peixe da água que ele morre, e a planta da terra que ela morre. Tira um homem de Deus que ele morre. Então, homens que estão me ouvindo aqui, a responsabilidade do casamento de vocês, a mulher é o resultado que você fez. Então, em um ambiente, agora Adão desfruta de tudo que Deus fez. Deus agora estabelece Adão dentro da vontade dele, de uma maneira equilibrada. Né? Quando Adão chega a desenvolver os conceitos do Éden, ele trabalha debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tá? O jugo do Senhor não é pesado e suave. Tá? Então você pode até perguntar: Deus não é perfeito? Sim. A vontade dele não é perfeita? Sim, é perfeita. Tá? Mas quando se estabelece
esse ponto de comparação entre homem e Deus, o Deus é o Criador, nós somos a criatura. Até o conceito do livre-arbítrio cai um pouco aqui, porque o dia que Deus resolver tirar a tua vida, você não tem nem argumento para questionar. Não pode chegar para Deus e dizer assim, não quero morrer agora. Como o irmão contou lá. Acabou, tem conversa, é isso mesmo. Nós, como criatura, nosso livre-arbítrio vai para o ralo. Nós temos livre-arbítrio moral de fazer algumas escolhas. E a melhor das escolhas é saber onde nós vamos viver após a morte. Nem isso o cara quer fazer. E eu consigo ver o amor de Deus até no inferno. Vocês conseguem ver? Consegue ver o amor de Deus no inferno? Consegue achar? Não? Não. Você olha quando você desenha o inferno, quando Deus fala de inferno, você consegue ver o amor dele lá? Há uma pergunta. Eu consigo. Talvez porque ele é um presente, né? Mas eu então, consigo. seria amor. Veja só, então vamos entender assim, ó, inferno. Deus falou assim, você não quer ir para o céu? Aí você diz o quê? Não quero. Você deve ser chato. Não quero ir para o céu. Cantar hino lá 24 horas. Não quero ir para o céu. Então Deus olha para você e diz assim, mas na rua você não vai ficar. Eu preparei uma casa quentinha para você. Na rua você não fica. Desabrigado você não vai ficar. Uma casa quentinha, aquecida. Lá você vai ficar guardadinho. Mas não vou deixar de ensinar. Pastor, Pelo amor de Deus. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem um versículo aqui que me deixa um pouco intrigado. Né? Pode falar. É o versículo 24, tá? De qual? Desse mesmo Gênesis 2. Porque Deus está falando, formando ali, formando Eva, né, de Adão, né? E depois Adão pega e falesta, é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e tal, e essa história foi tal. Aí esse versículo 24, que fala assim, portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Esse versículo, quem que está falando? É Deus que está falando? E se já não tem mãe, porque ele já sabia que ia ter mãe? Tá, beleza, eu vou chegar lá. Não está dentro do nosso mundo, tá? Vou chegar lá. Então tá bom. Então vamos lá. Então Deus fez agora. Então compreenda que Deus deixou bem claro para Adão. Adão, quem manda em você sou eu. A autoridade acima de você sou eu. Deus deixou bem claro para Adão. Sou eu. Tá? Adão era subordinado a Deus. Deus é o Criador, Adão é o Criador. Então Deus, quando Deus resolve realmente fazer o que ele tem que fazer, não tem quem questione. Tá? Então, antes de Eva ser criada, como eu falei ontem, Deus disciplinou Adão. Deixou tudo bem claro, ensinou ele tudo que tinha que fazer. Então Deus deu a ele as ordenanças divinas, Gênesis 2,15. Deus deu a Adão limites, Gênesis 2,17. Tá? Os limites que Deus deu para Adão era para manter a coisa funcionando. Os limites de Deus não são proibitivos. Tá? Os limites de Deus nos traz sanidade. O não de Deus nos dá sanidade. Porque quando não tem limite, não tem valores expressados, vira caos. Pode reparar que uma criança que não tem um pai dentro de casa, escangalha. O cara fica avacalhado. Então os limites, Deus diz não. Deus nos ensina mais pelos seus castigos do que pelos milagres. Abre a Bíblia de vocês em Provérbios 20, verso 30. Abre aí. Se nem tem na linguagem de hoje, é melhor. NTLH. Provérbios 20, verso 30. Os açoites que ferem purificam do mal, e as feridas penetram até o mais íntimo do corpo. Então, não tem a linguagem de hoje, NTLH? Quem tem essa tradução? Tem? Nova tradução da linguagem de hoje? Não, tem uma NBV, Nova Bíblia. Diga. Um castigo severo que nos deixa com muitas dores ajuda a vencer o mal. Os açoites penetram no mais íntimo do ser. Isso. Os castigos de Deus curam a nossa alma e melhoram o nosso caráter. Deus nos ensina mais pelas dores, os castigos. Até porque milagre não muda caráter de ninguém. Não muda. Então, os limites vão nos manter na linha.
E o trabalho vai desenvolver dignidade para o relacionamento equilibrado. A maneira mais objetiva de você ter um casamento equilibrado é respeitar os limites que Deus estabeleceu e você ser uma pessoa ocupada, trabalhadora. Até porque o segredo bíblico que uma mulher acha um homem não é a beleza e nem o dinheiro, perguntar se ele é trabalhador. Na Bíblia isso aí. Eu sou o padrão, cultive e guarde. Então as mulheres não deviam procurar o cara pela beleza, pelo dinheiro. Você é trabalhador? Você trabalha? Você honra os seus pais? Esse é o critério. O que a mulherada pergunta? Tem dinheiro, ser bonito. E os homens também. Então, eu falo com a minha filha de 12 anos, você quer caçar alguém, vai demorar um pouco, primeira coisa, o cara tem que ser trabalhador, responsável, e o trabalho dignifica. Deus deixou bem claro isso. Provérbios 11:16 diz assim: o preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa fica rico. Trabalho. Então, todos os ensinos que Eva teve foi o que Adão ensinou, foi o que ele aprendeu com Deus. Então é mais ou menos assim. Deus colocou Adão numa cadeira, mente de escritura é uma benção. Imagina Deus colocando Adão numa cadeira e falando: Adão, senta aí. Eu terminei teu discipulado. Deus falou para Adão: eu terminei teu discipulado. Está dizendo assim: filho, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se você respeitar os limites que eu estabeleci, e se você não respeitar os limites, se você não for trabalhador, ninguém vai te querer. Eu chego para o padrão e falo: se você não respeitar os meus limites, e se você for uma pessoa à toa, ninguém te quer. Ao contrário, se você respeitar os meus limites, e você for uma pessoa responsável, eu dou uma pessoa para você cuidar. Quer ver? Na dinâmica de meditação, Jó te ensina a lidar com as suas crenças. Livros da Bíblia. Jó, existem 3 tipos de crença: a limitante, a conflitante e a natural. Jó. Depois vem Salmos, que é o maior livro da Bíblia. Salmos te ensina a se relacionar com Deus. Isso que ele é o maior livro da Bíblia. Com quem que eu tenho que investir mais tempo? Com Deus. Depois vem Provérbios, 31 provérbios, um para cada dia do mês. Ele ensina você a se relacionar com o próximo. Em Provérbios você vai achar o todo, o sábio e o mal. Então, se você ler Provérbios um capítulo por dia, você vai ler Provérbios no ano 12 vezes. Você lê um capítulo por dia, e um capítulo de Provérbios lido, uma leitura dinâmica, você vai levar 15 minutos. 15 minutos. Você passa mais tempo escovando o dente, arrumando o cabelo do que lendo a Bíblia. Depois vem Eclesiastes. Eclesiastes te ensina a se relacionar com você mesmo. E depois vem Cantares, porque quando você resolve suas crenças, tem Deus em primeiro lugar, sabe se relacionar com o próximo, se resolve, Deus é uma pessoa para você cuidar, você se apaixonar. E é Cantares. Essa é a dinâmica de meditação bíblica. Então Deus falou: Adão, fica quietinho, se você trabalhar e respeitar os princípios, você vai longe. As pessoas vão te querer. Tanto é que a Bíblia fala: visto o servo diligente, esse tem que ter assentado entre os reis. O que é o servo diligente? Que respeita os princípios e é trabalhador, não é desperdiceiro. Coloque o contendeiro junto com o servo diligente, que estragará todo o material. Salomão falou: visto o servo diligente, esse tem que estar diante dos reis, porque ele é confiável, e é trabalhador, e é responsável. Então, depois que Deus deu todas essas orientações para Adão, que Eva surge na história. Então, antes de um casamento se estabelecer, Deus determinou para que um homem ter uma mulher, ele primeiro precisa arranjar um trabalho. Faz sentido? E os nossos pais diziam antigamente: quem casa, quer casa. Quem não ia sofrendo? O cara não presta. Filho de mamãe, essa geração esquisita, os bebezões de 90 quilos. Tem. O carro que ele tem na mão é do joystick do videogame. É raro. Aí quando você dá um trampo num cara desse, uma sala de atendimento, ele fica chateado, entra em depressão. Eu vou para fora.
Um homem, para ser, ter e estar casado, ele primeiro precisa ser a essência de Deus, né? Viver Deus, conhecer Deus e ser responsável, trabalhador. Aí Deus dá uma pessoa para ele. É só você fazer a seguinte questão: olhando para você hoje, homem, você daria a sua filha para pessoa igual a você? Percebeu? É assim que Deus é. Se tem gente que está sozinho, que é muito ruim, Deus não vai dar a filha dele, não quer estragar ela. Só você fazer essa dinâmica. Do jeito que eu sou, quem eu sou, eu daria a minha filha para uma pessoa igual eu? Cuidado, são esses valores. Você precisa primeiro, Deus deixou bem claro: eu sou prioridade, Adão. Eu sou o seu fundamento, eu sou o seu equilíbrio. Você tem que andar comigo, respeitar os meus limites e ser uma pessoa responsável. Gênesis 2, 15, 16, 17. Isso é equilíbrio. Primeiro fundamento de um casamento: equilíbrio. Você quer arrumar o casamento de um casal? Quem é que eu tenho que arrumar primeiro? O homem. Isso é sério. Pensa numa homarada esquisita que está tendo hoje. Mas nem é mais homem, né? Hoje tem tudo menos homem. Que macho está cheio, o homem está faltando. Homem decente, honra a palavra, estabelece os princípios. Conceito de aliança, então esse é relacionamento equilibrado. Conceito de aliança. O que é um casamento aliança? Não? Então, Deus estabeleceu para Adão os limites, valores. Não? Depois que Deus fundamenta Adão, ele fala: eu vou criar uma companheira, uma ajudante que me correspondesse. Curiosamente, quando você percebe assim, Deus não fez Eva do bairro. Para pensar nisso, Deus podia ter feito um novo boneco de barro, ter soprado nas narinas e ter entregado para Adão. Deus não fez isso. Não. Deus fez uma pessoa, uma mulher que fosse da mesma essência dele. Da mesma essência. Não uma mulher qualquer. Uma mulher que completasse, uma mulher que seria igual a ele, em essência. Tá? É interessante a didática de Deus quando ele trabalha nos valores humanos. Então, para ter uma aliança, você precisa ter duas pessoas. Ponto. Abre a Bíblia de vocês em Gálatas 3,15. Então, uma aliança de casamento precisa ter duas pessoas do sexo diferente. Isso é uma aliança de casamento. Gálatas 3,15. Pode ler, quem achou? Irmãos, como o homem fala, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Olha só, Paulo está dizendo: digo eu, não sei. Uma aliança feita por homens não pode ser anulada. Agora, Deus falou para Adão: antes de você ter uma aliança com uma mulher, você precisa ter uma aliança comigo. Eu estou falando do conceito de área sexual, não é isso. A aliança é muito mais que isso. Deus falou para ele: você precisa ter uma aliança comigo. Antes de Adão conhecer a sua esposa, ele primeiro precisa conhecer Deus. Aliança. Ele precisa estar com Deus, andar com Deus, ter uma aliança com Deus. Uma aliança somente é válida quando você compreende a sua importância. Isso é tão interessante, porque tem um personagem na Bíblia que ele tinha uma aliança com Deus tão poderosa, que Deus falou assim: vem ficar comigo. Entendeu? Abre a Bíblia de vocês lá em Gênesis. Gênesis. Entendeu? Capítulo. Gênesis, capítulo.
texto para mim de Enoque. Gênesis, capítulo 1. Enoque, acha Enoque para mim. Sim. 5. Gênesis 5, o que? Aqui achei. Gênesis 5, 20. Olha aqui, que curioso. Gênesis 5, verso 21. Acharam? 5, 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Continua. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Quantos anos ele andou com Deus? 365 anos. A Bíblia diz que um dia é como um ano, 1000 anos. Então, Enoque andava quantos dias com Deus? Todos os dias. Quantos dias tem um ano? Deus olhou para ele e disse: rapaz, vem andar comigo. Seja uma pessoa que Deus tenha prazer em andar do seu lado. Uma pessoa que Deus tenha prazer de caminhar com você. Os valores de Deus. Deus falou para Adão: você quer, você tem que me conhecer, fazer uma aliança. Isso é aliança. Outro detalhe: Eva surge, mas ela não surgiu dos pés de Adão, não surgiu da cabeça de Adão, tá? Para não subjugar ele. Não, também não foi dos pés para não se sentir humilhado. Mas ela foi tirada do seu lado, da costela esquerda, perto do coração, apontando que Eva não foi feita de uma matéria-prima inferior. Ao contrário, ela foi feita de sentimentos, perto do coração, vontades, carne, tá? E firmeza, costela. Então, Deus anestesiou Adão e fez Eva. Tá? Então, tudo que Adão tinha, Eva tinha. Toda a essência de Adão, que veio de Deus, agora estava em Eva. Então Deus fez uma aliança de Adão com Eva, de perfeita intimidade, identidade, autoridade e espiritualidade. Eva não foi feita menor, ela foi feita da mesma matéria-prima, em autoridade, intimidade, espiritualidade, né? E identidade. Isso foi uma aliança que Deus fez com Adão e Eva, tá? Por isso que quando Adão olhou para Eva, ele falou: ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Quando ele olhou para Eva, ele viu ele expresso, ele viu Deus desenhado. Isso aqui, isso é uma aliança. Tá? Uma só carne, que fala de cumplicidade, e também não se envergonhar, que é o texto que ele leu lá, que fala de você ter transparência. Qualquer movimento contrário a isso é uma rebelião contra o próprio Deus. Então, Deus fez o casamento, Deus estabeleceu essa aliança, agindo no princípio de Adão cultivar essa aliança com Deus, e ele falou: essa estrutura da mulher é minha estrutura, osso dos meus ossos. A primeira menção de osso na Bíblia fala de família. Aqui, osso do meu osso. Quando uma pessoa tem problemas ósseos, a medicina não consegue identificar, você pode estabelecer, caçar, você vai achar estrutura familiar, valores de estrutura. Lembra da mulher curvada? Acho que era Lucas 18, Jesus
falar. Aconteceu alguma coisa 18 anos atrás que deixou você assim, a estrutura agora. Falta de perdão estabelece estrutura óssea. Eu, por exemplo, uma moça nova ia ter ali, quantas tem, cara? Isso aí, moça nova. Mas estava assim, com a parte óssea arrebentada. Ia fazer cirurgia na coluna, coisa esquisita mesmo, coisa feia. Passou, ia fazer infiltração, ia fazer pouquinho, esse negócio. Então, a Bíblia estabelece um campo de mapeamento 4 figuras de autoridade. Se quiser anotar isso, pode anotar. Quais são essas 4 figuras de autoridade? Governo, uma figura de autoridade. O governo. Ciência é uma figura de autoridade. Família é uma figura de autoridade. E a igreja é uma figura de autoridade. Dessas 4, a família é a maior. É a família que fundamenta a igreja, é a família que fundamenta a ciência, é a família que fundamenta os governos. Arrebenta com a família, que arrebenta com uma nação inteira. Não tem igreja que resista a uma família pastoral doente. É a família. E essa moça estava toda escangalhada. E conversando com ela, eu perguntei para ela, você tem algum problema familiar? Ela falou, um monte. Com quem? Foi com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com meus tios, com minhas irmãs, com meu marido, com meus filhos. Eu falei, quanto pesa cada um deles? Não sei, vamos pegar uma média aí que cada um pesa 50 quilos, vezes 5, a 250 quilos. Põe 250 quilos nas tuas costas e caminha aí anos com ele. O que vai acontecer com a tua estrutura? Vai arrebentar. Eu falei, perdoa, libera. Foi mágico, ela começou a perdoar. Você escutava os estralos no osso dela. A coisa rachando. Igual o vale dos ossos secos. Um negócio surreal. Estrutura. Então, bagunce a família pastoral, você vai bagunçar a estrutura da igreja. Bagunce a família, você vai bagunçar a estrutura de uma sociedade. Homens que procuram mulheres perfeitas não vão encontrar. Mulheres que procuram homens perfeitos não vão encontrar. O padrão, né, de Deus é outro. Tá? A aliança entre duas pessoas de sexo diferente, tá? Quando não tem Deus nos valores, ela se desestrutura. Biblicamente, Deus não desenhou um padrão físico de homem e mulher para escolher para casar. É alto, mulher, bonito, aquela corona, esquece. Já foi. Quem é que desenha? Quem é que cultiva a mulher? O homem. É o homem. Gente, é simples, vocês homens, eu, vocês. Cara, quanto mais você cultivar a mulher, mais ela vai te promover. É um princípio. Quanto mais você cuidar dela, mais ela te promove. Só que ao contrário, os homens querem que as mulheres promovam eles, sem eles investirem nela. Quer ver? Provérbios 14:1, abre lá. Você está invertindo o processo, a conta não vai fechar, não. Provérbios 14:1, abre lá. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas sensato, porém, derruba com suas mãos. Muito bem. Então os homens chegam assim e dizem assim, a minha mulher não é sábia, ela está arrebentando da nossa casa, ela não cuida do dinheiro, ela não cuida do filho, ela deixa queimar o bife, ela não diz obrigado para mim, ela não me dá bem, ela não traz um chinelo. E começa a casa. Faz massagem, fala que me ama. Sabe esse negócio? Sabe? Esse negócio da massagem é problema, né? E aí você diz assim, ela não é sábia. Aí você, homem, você mulher, diz assim para ele assim, não, tudo bem, você quer que seja sábia? Você tem que ser que está na vida. Aí você dá uma carteirada nele e diz assim, para eu ser sábia, você tem que considerar um ambiente justo. O dia que você estabeleceu nossa casa como um ambiente de justiça, a sabedoria não precisa nem fazer força. Ao lado de uma mulher sábia, tem um homem justo.
Quem que estabelece a sabedoria na mulher? A justiça do homem. Quão bons são os filhos do homem justo e fiel. A casa do homem justo se enche de delícias, suas recâmaras de presentes. O homem justo anda de cabeça erguida e nada teme. Todas os grandes mandamentos de relacionamento que você vai ver na Bíblia, se quiser, você que gosta de números, de cada 10, 8 é para o homem. A mulher só desfruta disso. Acabou. Você pode reclamar, pode fazer o que você quiser. Você pode fazer encontro, pós-encontro, anti-encontro, depois dos 2 encontros, antes do encontro, pode fazer o que você quiser. Pode fazer encontro de casal, lavar pé com sal de Himalaia, com perfume, rosa, levar para passear em Serra Negra, pode fazer o que quiser. Se você não se resolver em Deus, o seu casamento não se resolve. E quem que Deus chama? O homem. Acabou. Você pode até querer transferir isso para a mulher, não vai dar certo. Deus devolve você. É seu. A aliança de um casamento, aliás, o casamento é para homens, não para meninos. Tá? Tudo que for fora do padrão bíblico, e outra, não estou nem falando para você ser crente isso aqui, tá? Isso aqui é princípio. Princípio. Tá? Tudo que é fora disso, desses valores de aliança que eu estou falando aqui, é estupidez. Tendo como base a falência moral de uma sociedade. Abre a Bíblia de vocês no Salmo 85. Tudo que Deus fala sobre alianças se resume em uma só frase. Essa: serão ambos uma só carne. Isso é aliança. Salmos 85. Isso que eu estou lendo aqui, está na Bíblia, tá? Não, no livro. Salmo 85, versos 9 e 10. Então a voz boa aí. Certamente a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Então, quando tem um homem justo e uma mulher sábia, vai se estabelecer no lar a verdade e a graça. Diante do trono elas se beijam, já é intimidade. Quando o homem sai do seu papel original, ele adoece a mulher em 18 psicopatias. 18 meses. O homem sai. Eu fiz esse teste em casa. Tudo que está no livro eu testei com meus filhos. E no meu casamento. Tudo que vocês leem ali, vocês podem fazer, que eu apliquei, funciona. Funciona. Eu testei primeiro, é um livro de estudo de 7 anos. Antes de publicar, eu fiz prova. Provar e ver que o Senhor é bom. Né? Então, eu apliquei na minha vida, na minha família. Então, quando eu cheguei nessa parte, eu falei para a Carol, que é minha esposa, falei, Nega, como eu viajo muito, falei, Nega, eu preciso que você faça um teste comigo. Ela falou, o quê? Eu preciso que você veja você, quando eu estou em casa, sono, dormir. Quero que você monitore o seu sono quando eu estou dormindo, quando eu estou em casa e quando eu não estou. Hoje os aparelhos celulares tem como você monitorar isso. E eu tenho esse relógio que monitora tudo. Ela falou, beleza. Então eu viajei e ela começou a monitorar. Fiquei uma semana fora. Eu falava, como é que tá? Ela falou, tá difícil, parece que todo mundo durmo, parece que não tem paz, parece que alguém vai entrar em casa. E eu falei com ela assim, você não está condicionado só porque eu falei? Ela falou, não, isso aí já faz muitos anos. Agora que você tocou nesse assunto, eu estou falando. As crianças também, elas não dormem direito, parece que eu não descanso. Eu durmo, parece que eu não descanso. Falei, beleza, anota tudo isso aí para mim. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eles vão monitorar. É como se tivesse. Ela falou, eu me sinto segura, as crianças se sentem seguras. Só o fato das crianças saberem que você está em casa, elas já descansam. Já descansam. A figura. Você não precisa falar nada, estou em casa. Isso é a presença de Deus. Isso é Deus. Amém.
Isso é casamento de aliança. Isso é relacionamento equilibrado. Não é dar joia, levar a passear. Não, olha, eu estou aqui com segurança. Tanto é que o conceito de ansiedade é falta de descanso. A gente falou disso ontem. Então, pessoas, eu trato de adultos que têm apetite excessivo, vícios de comportamento. Quando você vai ver, é o quê? Falta do pai. Ou o pai era bêbado, não trazia comida, não sabia se ter para comer, come exageradamente como se tudo tivesse acabado, não vai acabar, não sei se o pai está vindo ali. Sabe? O dia que o seu filho tiver medo de você voltando para casa, você errou. Você errou. O filho diz, nossa, o pai está vindo. Você errou. O dia que a sua mulher sentir receio de você voltando para casa, você errou. Isso não é casamento. Você qualquer outra coisa, não é casamento. Então, Deus fez agora a Eva, sentou os dois na cadeira para discipular. Só que Deus virou para Adão. Eva ficou esperando. Não vou falar assim não, Eva, com ele. Então Deus chegou para Adão e disse assim, eu parafraseei o texto. Adão, presta atenção no que eu vou te dizer, filho. Adão, pois não, senhor. Do ladinho ali, com ela, canchada ali. Tudo que é seu é dela. O que você sentir, Adão, ela vai sentir. Você está dizendo, Adão, isso aqui. O que você vê, ela vai ver. Aonde você for, ela vai junto. Se você me amar, ela vai me amar. Se você cultivar a nossa relação, ela vai cultivar a relação comigo. Se você for ensinável, ela vai aprender. É você, Adão, o negócio. Isso é aliança. E as condições vão só aumentando. Jesus ensinou esses valores através do seu casamento, usando a esposa como exemplo, que é a igreja. Deus nunca cobrou de Eva qualquer princípio de responsabilidade para o casamento. Foi do homem. O homem, você. O que ela tem para comer é o que você colocou. Se ela está doente, estragada, é porque você a adoeceu. Se ela não respeita a Deus, é porque você não me respeita. Se ela aprendeu a mentir, enganar, passar a perna nos outros, é porque você faz isso. O casamento se estabelece assim. Se ela não tem desejo de estudar e conhecer Deus, é porque você não tem. Se os seus filhos não querem me conhecer, é porque você não quer me conhecer. A primeira Bíblia que os filhos vão ler somos nós. Deve você comprar a Bíblia do Minecraft, do Super Gêmeos, Bíblia da Mônica. Se precisar da Mônica para os seus filhos ler a Bíblia, porque a coisa está feia mesmo. Muito feia. Tem que olhar para você e ver. Deus é isso aqui. Isso é relacionamento. Aliança. Isso é casamento. Alguma pergunta? Está claro isso aqui? Sim? É boa, né? Boa essa palavra, né? Mas é que você não viu hoje de manhã. Você vai perguntar quem que é a Mônica. Quem que é a Mônica? Uma vez, no último capítulo do livro, conta um pouco a minha história. Então, a minha esposa tem um princípio que eu aprendi biblicamente, que diz assim, a mulher não se homem. A base da santidade é a denúncia em Deus. Expor. Existem homens que precisam ser expostos de maneira grosseira. À medida da sua tolice, ele vai ser exposto. Quem que expõe? A mulher. E um dia, eu estava voltando de um seminário com a Carol. Queridos, a minha esposa, ela é descendente de Lampião. Ela tem sangue de cangaço. Não, pode, ela é a avó dela, era primo de Lampião, cangaço. Lutou no cangaço, bravo. E na família da Carol, as mulheres mandam.
os homens marginalizados. Aí pensa, fight. E uma vez eu estava voltando ao seminário com ela estava dando aula, e aí ela viu uma situação que eu não enxerguei. Ela viu uma situação lá, uma moça lá, segundo ela, essa moça estava muito escandalosa, muito nada assim. Eu percebi. Não foi nada comigo, tá? Viu ela. E essa moça tinha um esposo, estava com um marido, segundo ela. E ela falou assim, se o marido permite a mulher andar desse jeito, e olha que a minha esposa não é legalista nem doutrinária. Você tem uma noção. Porque a minha mulher, assim, se você quer dar um presente para ela, se você der um salto para ela, ela não vai usar. Ela não é de usar. Você der um tênis para ela, ela vai encher de tênis. Ela é de calça jeans, missionária. Calça jeans, tênis. E eu falei, pois é, eu não vi e tal. Ela falou assim, olha, só uma coisa pra você, eu tô cá. O dia em que eu ver algo e eu não chamar a sua atenção, você cai. Eu falei, não entendi. Ela falou, o dia que eu me calar diante das suas injustiças, ou diante de algo que está acontecendo com você, você cai, seu ministério cai. E aquilo desceu meio. Eu fui e falei, calma, isso aqui dá uma pregação. E eu fui orar. Deus, interessante isso, eu não tinha visto. Porque a Carol, você não tem assim o prazer de conhecê-la em breve, se Deus permitir, ela não é uma mulher que fica horas de joelho, orando, clamando. Ela nem por onde ela gosta de ir, ela foi por mim. Mas ela é uma mulher que tem uns discernimento. E tem aquela fala, né? Para cada panela esquisita tem uma tampa torta. Para cada panela esquisita. Uma vez uma briga que eu tive com ela falou assim, você pensa que só tua mãe fez você malandro? Eu disse, não. Você veio um cangaço correndo. E aí eu falei, Ney, você falou um negócio lá que ligou uma chave. Ela falou, o quê? O dia em que a mulher se calar, o homem cai. E quem se cai? Ele cai mesmo. Ele perde o chão dele. O dia em que o homem se calar diante das injustiças da mulher, o casal cai. Olha esse cara, vamos estudar isso. O dia em que o casal se calar diante das injustiças dos filhos, os filhos caem. O dia em que a família se calar, a igreja cai. O dia em que a igreja se calar, a sociedade cai. E o dia em que a sociedade se calar, a nação cai. Olha onde começa isso. Então, essas verdades, né? Então a mulher agora ela passa a ter esses valores que Adão, o homem, no seu conceito de aliança, começa a trabalhar a mulher, cultivando e guardando, cultivando e guardando, cultivando e guardando. Vou repetir. Se você é homem, para você se motivar, você precisa que a mulher fique adoçando você precisa se converter, precisa amadurecer. É o contrário. É o contrário. Os caras chegam e dizem assim, eu trabalho a semana toda, das 8 às 6, preciso que alguém me valorize. Eu falo assim, você quer o culto da honra? Só porque você fez seu papel? Quer que o pastor põe tua foto lá no telão, uma estrelinha? Parabéns ao Alexandre, porque ele trouxe comida para casa. Não, Funcionário também. não é? Parabéns, Alexandre. Parabéns, Diego. Você pagou as contas da casa, ó. Isso é sua obrigação, cara. Você não fez mais que a sua obrigação. Ainda a Bíblia chama mais inútil. Serve inútil quando faz só o que te manda. Então isso é maturidade.
Terceiro, vamos tomar um cafezinho? Já é 9 horas, vamos tomar um cafezinho? 15 minutinhos, fazer um recreio?